Olá, somos alunos da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. O grupo é composto pelo Diogo Souza de Oliveira, Elias, Daniel Nunes, Rodrigo Alves Ferreira. Somos alunos da disciplina Processamento Digital de Sinais e hoje apresentaremos um artigo sobre o banco de filtros polifásicos para MP3. Este artigo pretende abordar vários aspectos associados ao algoritmo de codificação da tecnologia MP3. Ele é um formato de compressão de arquivos de áudio, semelhante à compressão zip nos computadores comuns. Utiliza codificação perceptiva de áudio para comprimir o som com padrão MPG1 Layer 3, onde remove do som original sons que não são perceptíveis ao ouvido humano. As limitações físicas da audição humana dependem necessariamente do sistema auditivo, onde inclui efeitos fisiológicos e psicológicos. O ouvido humano é capaz de detectar sons em uma faixa de frequência que varia de 20 Hz a 20 kHz, onde a percepção de intensidade de um som varia com a frequência. Aqui nesse gráfico a gente pode observar que onde estão começando, todas essas linhas estão começando em 20 Hz e elas vão terminar em 20 kHz. Toda essa faixa aqui é a faixa auditiva que o ouvido humano consegue captar. Então, o MP3 ele elimina toda a faixa abaixo de 20 Hz e toda a faixa acima de 20 kHz. O MP3 utiliza a técnica do mascaramento, que descreve o comportamento do ouvido quando dois ou mais sons diferentes o estimulam simultaneamente num curto intervalo de tempo. E isso consiste no apagamento parcial ou total de algumas componentes do sinal de áudio, devido ao fato de uma componente sobrepor a outra. Ou seja, alguns sons são escondidos por outros mais fortes. Neste gráfico aqui, a gente pode observar que esse som maior, ele mascarou todos os outros, onde, como eles foram estimulados no curto intervalo de tempo, e esse do meio é o maior, o MP3 ele vai considerar apenas este maior e desconsiderando parcialmente os outros sons de menores intensidades. Boa noite. Dando continuidade ao que o Rodrigo falou, eu vou apresentar a parte dos processos envolvidos para a produção do formato MP3. Conforme o esquema, conforme a figura do processo de codificação aqui, onde tem o sinal digital de áudio PCM, modulação código pulso, entrando no banco de fios polifásicos, onde esse banco de fios polifásicos decompõe 1.152 amostras de áudio em 32 subbandas de frequência de mesma largura. O resultado dessa filtragem é transferida para a transformada discreta de cosseno modificada, onde é aplicada a cada amostra de cada subbanda para transformar do domínio do tempo para o domínio da frequência. Enquanto isso, aplica a transformada rápida de Fourier nas amostras originais para revelar seu espectro sonoro. O espectro, por sua vez, passa pela modelagem psicoacústica, que determina a taxa de energia do sinal para o limiar de mascaramento de cada subbanda, que será utilizado na fase de quantização aqui. E quantificação, desculpa. O controle da distorção utiliza as taxas de relação de sinal com o mascaramento do modelo psicoacústico para decidir quantos bits disponibilizar para a quantificação dos sinais das subbandas, para reduzir o ruído da codificação. Em seguida, essas amostras passam pela codificação de Huffman para reduzir a entropia, ou seja, menor taxa no qual a fonte pode ser codificada nas amostras. E por fim, essas amostras são empacotadas e assim temos o arquivo MP3. Boa noite, meu nome é Elias. Dando sequência ao que os colegas começaram narrando,
eu vou falar a respeito do procedimento experimental. Bom, nesse procedimento nós utilizamos um script, né, que é um programa que converte um arquivo de som WAV, né, da Microsoft, em um arquivo de som MP3, de acordo com as especificações contidas no padrão internacional ISO. Bom, os arquivos WAV a serem convertidos devem ser mono, com frequência de amostragem igual a 44.100 Hz em PCM. O arquivo resultante é criado com o mesmo nome do arquivo original WAV e é codificado em MPEG-1 Layer 3, com as seguintes características: taxas de transferência de 96 a 320 kilobits por segundo, a frequência de amostragem 44.100 Hz, modo monofônico. O projeto consiste em vários arquivos interrelacionados, projetado para funcionar como um todo e não para ser usado de forma independente. Mas, depois de entender o código, pode ser personalizado. Os arquivos incluídos no projeto estão relacionados nessa tela. Bom, dando continuidade ao que ele citou aqui dos arquivos que participam aqui da parte de conversão de MP3 de WAV para MP3, vamos dar ênfase à função do filtro polifásico, que conforme o script aqui você vai ter uma quantidade de amostras, né, divididos em 32 subbandas, que é o caso que a gente já citou anteriormente. E nessa função aqui, chamado filtro subbanda MAE, ele vai fazer toda essa parte de cálculo das amostras de 32 subbandas, né? Como a gente já havia falado. E após isso, dando ênfase a essa função dos filtros, Agora vamos fazer a simulação do script. Aqui nós temos o comando mestre, que a partir dele a gente vai executar toda a conversão. Agora vamos clicar nele e lá no MATLAB para executar ele. Vamos executar ele aqui. Volta na tela agora do MATLAB. Aqui ele me pede o nome do arquivo que eu desejo codificar. O arquivo que eu vou codificar, ele está aqui na raiz do programa. Vai ser esse aqui, com o nome de clássica. Você pode ver que a extensão dele é Wave e o tamanho dele, vocês podem observar aqui e depois vocês vão ver a diferença que vai ter quando o arquivo já for convertido para MP3. Agora vamos voltar lá. Digitar aqui, clássica, dá um Enter. Agora ele me pede o número de bits. Vamos usar 112. Agora com quantos segundos que eu desejo codificar? Vamos codificar com 10. Dá um Enter. Agora vamos esperar alguns minutos para que ele possa fazer a conversão. Esperamos alguns minutos e aqui já podemos ver que o nosso programa já foi convertido para MP3. Aqui, ó, o arquivo clássica.mp3 já foi terminado. Agora a gente volta lá na pasta raiz, para onde o arquivo foi enviado, convertido. Aqui podemos observar que o arquivo já está aqui, ó, clássica, som no formato MP3. E está aqui o clássica em formato .wav. Podemos observar na diferença de tamanho de alocação no disco rígido. Sendo que o MP3, no formato MP3, pode-se observar que praticamente está 10 vezes menor do que o arquivo de .wav. Assim, a gente pode ver que com o MP3 ele economiza espaço no disco rígido, tanto para uma música ou como para várias músicas. Agora a conclusão. O que a gente pode tirar desse trabalho?
A gente verificou a importância dos filtros polifásicos para toda a arquitetura de conversão e codificação do MP3, que foi capturado um arquivo em áudio no formato PCM, onde decompõe as amostras do áudio em 32 bandas de frequência de mesma largura. Simplesmente a parte de banco de fios polifásico é isso que ele faz. Ele divide as frequências em 32 subbandas de mesma largura.